Pois bem, meus amigos, é como vocês viram aí no título do vídeo, um grande empresário petista deu chilique em um evento realizado neste final de semana e soltou a mão do Lula. E não estamos falando de qualquer empresário, estamos falando de nada mais, nada menos que Rubens Ometo, o todo-poderoso do agro, da indústria do álcool, que está reclamandinho do governo socialista fazer coisa de socialista. E eu sei que neste momento você está pensando, mas como assim, Paula Marisa? Como pode um empresário apoiar o PT? PT é socialista? O empresário é capitalista e capitalismo não combina com o socialismo? Na verdade, as coisas não são tão simples assim. E é por isso que no vídeo de hoje eu não vou só reclamar, só mostrar o chilique do empresário. Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem didática como funciona o tal capitalismo de Estado, ou como dizia o nosso professor Olavo de Carvalho, o metacapitalismo. Aliás, essa foi uma estratégia muito utilizada pelo bigodinho da Alemanha e pelo pendurado da Itália. Então o vídeo de hoje tem bastante conteúdo para vocês e eu peço que, se já gostou da pauta, me ajude a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. O empresário que soltou a mão do Lula, morro de pena, mas nem me importa. Então vamos começar aqui com o chilique do seu Rubens Ometo, matéria do Antagonista. Governo Lula está metendo a mão, querendo taxar tudo, diz Ometo. Presidente do Conselho de Administração da Cosan diz que a gestão petista tenta aumentar a arrecadação, mordendo pelas bordas. Mas quem poderia imaginar algo assim de um governo socialista? Nossa, nunca poderíamos imaginar que um comunista socialista progressista fosse aumentar os impostos. Finjam surpresa. Vamos ver aqui o que ele disse. Rubens Ometo, sócio fundador e presidente do Conselho de Administração da Cosan, criticou as medidas tributárias do governo Dilma e disse que a gestão petista tenta aumentar a arrecadação mordendo pelas bordas. Esse é o modus operandi do PT, né? Nessa altura do campeonato, todo mundo deveria saber. Abre aspas aqui para a declaração dele. Do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo, e com os juros desse jeito não dá, disse o empresário no sábado, dia 8, durante um painel organizado pelo maravilhoso Grupo Esfera, no Guarujá, no litoral paulista. E ele ainda continua. Para se aprovar a reforma tributária, fizeram uma série de exceções e depois o Poder Executivo, através da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da União e da Fazenda, está mordendo pelas bordas. Eles estão mudando as normas, vai mudando as regulamentações para arrecadar mais, sai a lei de um jeito e depois eles soltam as normas. Bem-vindo a um regime totalitário. É assim que funciona. Eles aprovam leis bem genéricas, bem abrangentes e depois eles fazem a regulamentação via burocracia porque eles querem mesmo meter a mão no bolso do povo brasileiro e dos empresários. Do senhor também, seu Rubens Ometo. Eu sinto informar, mas assim, esses governos socialistas costumam usar os empresários como escada. Uma vez que eles chegam, eles chutam a escada. É isso que está acontecendo. Tá doendo, né? Pois é, mas o senhor apoiou esse governo e eu já vou mostrar aqui tudo, inclusive um passado muito interessante, tem até delação do Palocci, mas vamos continuar aqui. Ometo citou, por exemplo, as mudanças das regras do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A proposta é uma das principais medidas do ministro da Fazenda, o Fernando Tachad, para elevar a arrecadação. Então, quem poderia imaginar? Isso aconteceu com a mudança da regra do CARF, com a regra do aproveitamento do ágio nas aquisições, com a mudança do crédito presumido no IPI, com a mudança do crédito no uso do PIS/COFINS, que saiu nesta semana, e a desoneração da folha. Aliás, pausa aqui, já saiu inclusive comunicado do Ipiranga,
que vai aumentar a gasolina por causa dessa história do PIS/COFINS. Então já aproveita aí, abastece, porque vai aumentar lá pelo dia 11, vai ter um novo aumento do combustível. Para empresário, a consequência dessas medidas é o aumento no custo para fazer negócios no país e o incentivo à informalidade. A realidade, quando ela bate a porta, fica difícil de renegar, né? A gente passou o tempo todo avisando isso na eleição, mas disseram que não, qualquer coisa, menos o Bolsonaro, ó, vamos botar o Lula no poder, tá acontecendo tudo aquilo que a gente avisou. Ele continua: quando faz isso, desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. O exemplo tem que vir de cima e quando ele é ruim, contamina a organização toda. Como a gente vai melhorar o nosso país se a autoridade máxima faz tudo para não obedecer à lei? Questionou. Quem poderia imaginar que o egresso do sistema penitenciário, através de uma manobra jurídica muito criativa da nossa maravilhosa Suprema Corte, quem diria que este cidadão fosse burlar a lei, né? Nossa, que surpreendente. O presidente do Conselho de Administração da COSAN afirmou ainda que a maneira como o governo Lula tem aumentado a arrecadação tira o dinheiro de quem trabalha com eficiência, gera emprego, produz, passando para o poder executivo que não tem esta agilidade. Parabéns, seu Rubens Ometo, o nome disso é socialismo. Mas este é o governo que o senhor ajudou a eleger. Olha só, matéria da Veja. De Felipe Neto a Rubens Ometo, os 246 integrantes do Conselhão do Lula. O seu Rubens Ometo faz parte do Conselhão do Lula, mas não apenas isso, ele doou muitos dinheiros para a campanha e também depois da campanha e umas visitas muito esquisitas, e é aqui que começa a nossa história do metacapitalismo que eu falei para vocês na introdução do vídeo. Bilionário, campeão do financiamento político, faz doação generosa ao PT. Aí reclama do aumento de impostos e dessas manobras que eles fazem de aprovar a lei genérica para depois regulamentar via burocracia, que é o modus operandi do PT. Seu Rubens Ometo já havia doado 1 milhão ao partido em 2022 para o PT fazer campanha e iniciou 2023 dobrando a aposta. Olha só que coisa linda, doou mais 1 milhão para os cofres petistas. E casualidade das casualidades, ele foi o primeiro a ser recebido pelo Lula quando o Lula chegou ao poder. O primeiro empresário a ter audiência privativa com o Lula no Planalto. Bilionário, seu Rubens Ometo é o presidente dos conselhos de administração da COSAN, da Compass Gás e Energia, da Rumo e da Raizen. Guardem este nome, Raizen, vamos falar sobre esta empresa especificamente. E olha só que coincidência, nessa matéria do Metrópolis aqui tem mais um detalhe interessante sobre essa história. Seu Rubens Ometo doou 400 mil ao PT no dia em que se reuniu com Lula. Detalhamento das receitas do PT neste ano mostra que Rubens Ometo registrou uma doação de 400 mil bem no dia que ele foi recebido pelo Lula. Que coincidência! Lula recebeu ele e ele doou 400 mil. Uma mera casualidade, a teoria da mera casualidade. Agora vamos falar sobre esta empresa, uma delas, só uma delas, que é a Raizen. Olha só, a Raizen inaugura a maior planta de etanol de segunda geração do mundo. Então aqui tá falando que essa é uma empresa responsável pelo etanol, combustível, né, que antigamente chamava de álcool, combustível etanol. Esta empresa aqui produz. E também tem esse outro detalhezinho interessante, eles têm uma parceria com a BYD. Olha, a chinesa dos carros elétricos tem parceria também. Firmam parceria estratégica para impulsionar a mobilidade elétrica e sustentável. É uma empresa muito preocupada em preservar a natureza. O seu Rubens Ometo está preocupado com o povo, está preocupado com a natureza. Será que é assim? Porque, vejam vocês, em setembro do ano passado, foi aprovado um projeto do governo que me parece que beneficia bastante seu Rubens Ometo. Vamos ver o que vocês acham. A matéria do Poder 360. Projeto do governo tem mais etanol na gasolina e combustível sintético. Proposta batizada de combustível do futuro, falamos isso em alguns vídeos no passado, foi lançada nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, e será encaminhada à Câmara. Foi aprovada também, né? E essa manobra
beneficia quem produz etanol, porque vai ter mais etanol na gasolina, a empresa que produz etanol vai vender mais. Casualmente, seu Rubens Ometo vai vender mais etanol com um negócio que o governo propôs, o PT que ele doou, olha que beleza, né? Dependendo, assim, o empresário, se ele não tá muito afim de concorrência, vale a pena ele fazer uma amizadezinha com o governo, aí o governo aprova, assim, umas regulamentações que impedem os pequenos de concorrer, o grande fica ali como um campeão nacional, consegue aumentar o seu poder sem muita concorrência, dependendo desta relação meio promíscua, na minha humilde opinião, com o Estado. Isso é o metacapitalismo. O empresário que ganhou muito dinheiro com a livre concorrência, uma vez que chegou lá em cima, faz uns acordos com os políticos e elimina a concorrência. Coisa linda, né? Mas essa história de estar preocupado com o futuro e do etanol na gasolina, ela é para beneficiar o povo, a ecologia, o planeta Terra. Mas infelizmente o pobre não vai se beneficiar muito. Inclusive eu trago aqui uma matéria do UOL, ó. Mais etanol na gasolina, como o projeto do governo Lula poderia afetar carros. Poderia não, né? Vai afetar. Então aqui tá explicando direitinho que o governo do Lula enviou ao Congresso o projeto Combustível do Futuro, que já foi aprovado, que é um pacote para reduzir as emissões de carbono. O seu Rubens Ometo está preocupado em reduzir as emissões de carbono. Não tem nada a ver com venda de álcool, não. Ele quer ajudar o planeta. Dentre as propostas do projeto está o teor mínimo, que passa de 22% para 30%. E aí explica ali os percentuais, né, que desde 2005 era de 27,5%. Mas o que acontece com o pobre que tem um carro antigo, um carro a carburador? Porque o seu Rubens Ometo não tem carro carburador, né? Quem tem carro com carburador é o pobre. Nos motores flex, que são os carros mais novos, não haverá problemas. Mas nos movidos somente a gasolina pode haver aumento de corrosão, desgaste de itens pode ou por onde passa o combustível e dificuldade de pegar pela manhã, em especial nos estados mais frios, né? Carro com injeção direta podem ser mais afetados por esses problemas. Quem mais vai sofrer são os carros atingidos que têm carburador. Quando eram feitos, era 20% na gasolina. Então não tem como corrigir sem regular o carburador. Ou seja, para o seu Rubens Ometo diminuir o carbono, muito preocupado com a natureza, quem vai se ferrar é o pobre, porque ele não, ele anda de jatinho, tá aqui a matéria da Forbes, ó, de 2018, eu não sei se ele atualizou o jatinho, mas aqui tinha uma matéria falando sobre os 20 brasileiros que tinham uns jatinhos considerados mais luxuosos. Lá no texto da matéria está lá ele, bonitão aí, ó, seu Rubens Ometo com o seu jatinho. Quanto carbono que o seu Rubens Ometo emite quando ele vai viajar neste maravilhoso jatinho? Se ele estivesse realmente preocupado com as emissões de carbono, ele não iria usar um negócio desse que polui tanto, né? Polui muito mais do que o carro do pobre, que eles estão preocupados em salvar o planeta. Não é para vender álcool, não, é para salvar o planeta. E voltando aí, no passado, não muito distante, 2018, olha só onde eu encontrei o nome do seu Rubens Ometo, que agora está preocupado com o PT, tá achando tudo. Oh, meu Deus, que loucura. Eu vou ler a matéria do Poder 360, que fala da delação do Palocci. O Palocci é um personagem que foi muito falado, tá meio sumido, né? Mas foi muito falado, fez várias revelações interessantes. E essa matéria aqui do Poder 360 diz o seguinte: em delação, Palocci detalha esquema de propina do PT a partir de medidas provisórias. Que linda esta relação de alguns empresários com o governo, né? Fala sobre a medida provisória 470, empresas puderam parcelar as suas dívidas, em troca o Manteiga recebeu 50 milhões, mais 14 milhões que foram destinados para o PT, o mesmo partido que o seu Rubens Ometo fez aí a doação de campanha, depois que o Lula assumiu a presidência. Matéria de 3 de setembro de 2019. Em delação, o ex-ministro Palocci detalhou que afirma ser o primeiro esquema de propina do PT, onde tudo começou, a partir de medidas provisórias. O vídeo do depoimento foi divulgado na terça-feira, dia 3 de setembro de 2019,
por decisão, e ali tem o link para quem quiser ler na íntegra, do juiz federal Luiz Antônio Bonatti, da 13ª Vara de Curitiba. Então, nem tem nada a ver com humor isso aqui. No depoimento, o ex-ministro trata sobre a MP 470 do chamado refis da crise. Segundo ele, segundo Palocci, na matéria do Poder 360, que fique bem claro que esta é a fonte, se for fake news a culpa é do Poder 360, do Palocci, sei lá de quem, só estou lendo. Segundo ele, houve repasses ilegais às campanhas do PT em 2010 em troca de promulgação da medida. Ele afirma que o seu Odebrecht pagou 50 milhões, 14 milhões via Caixa 2 por meio de Benjamin Steinbrück e pagamento de contas partidárias por meio de quem? De quem? Do seu Rubens Ometo. Vejam vocês, desde 2010, nesta relação maravilhinda com o governo do PT, um partido que é o Partido dos Trabalhadores, claramente socialista, com aquela bandeira vermelha, com aquela estrela amarela, Partido dos Trabalhadores, e agora ele está reclamando, como assim o governo quer aumentar impostos? O grande problema do malandro é achar que somente a sua mãe sabe fazer filho esperto. Seu Rubens Ometo aí tá tentando se desligar, porque quando o filho é feio, ninguém quer assumir a paternidade, né? Mas, embora eu concorde que realmente é um absurdo esse aumento de impostos, que taxação é uma grande complicação para a vida, principalmente do pobre, o negócio do combustível ali para o pobre que tem carro carburador. É por isso que eu estava fazendo campanha contra o Lula e que eu falo tanto aqui no canal contra o socialismo. E não se enganem, meus amigos, esse negócio de empresário ser contra o Lula é porque não ganhou a vantagenzinha que ele gostaria de ter em cima dos concorrentes. Porque é assim que funciona o metacapitalismo que eu falei para vocês. O empresário político faz uma amizadezinha sincera, amizadezinha bacana, o político cria regras que impede ali, ou pelo menos dificulta bastante a concorrência, e o grandão fica de dono do campinho. E para provar essas medidas, eles arrumam umas desculpas bonitas, que é pro povo aceitar, né? Em nome da diminuição do carbono, para salvar o planeta, quando no fundo todo mundo já entendeu a maldade depois de ter visto tudo isso que eu mostrei para vocês. O que vocês acharam do seu Rubens Ometo? Para mim, isto é um sinal de que realmente o PT está em franca decadência. E até os empresários que estavam apoiando os isentões já estão como ratos abandonando o barco. Quero mais é que o circo pegue fogo, quero mais é que o Lula fique muito isolado e que a gente varra o socialismo para longe do nosso país. Conta para mim aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês, se vocês entenderam direitinho essa história, até para esclarecer as pessoas que estão em volta. Fala aqui nos comentários que eu respondo sempre na medida do possível. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!